deparamos com a chegada desses africanos na condição de escravos, e diante da situação jurídica a que foram submetidos, não tendo direito algum, restrição total de liberdade e uma imposição de uma outra cultura a esses escravos, como prova de que a sua independência de toda ela não foi ali ceifada, eles puderam então, mesmo diante da complexidade das relações interpessoais, as relações de trabalho severas, duras, também complexas no formato da escravidão brasileira, eles puderam se apropriar de um tempo cronológico, mas também de determinados espaços, possibilidades de voltarem a cultuar suas divindades. Esses espaços e esses momentos, eles serviram então para a reorganização das práticas de religiosidade, ao mesmo tempo em que eles também redinamizavam suas culturas, suas práticas culturais. Pensamos a cultura afro-brasileira ou a cultura africana como algo também complexo, grandioso e só possível de ser revitalizado com a memória. E memória é prática. Rememorar significa ritualizar. E essa ritualização, esse proferir palavras organizadas, o exercício da memória, o fazer, o executar, buscar, portanto, apropriar-se de determinados elementos na medida em que ele poderia, então, revigorar esta memória. Podia fazer, então, essa memória ser retomada. Então, esses arranjos, eles foram possíveis, e eles tornaram possíveis também a existência de uma religiosidade afro-brasileira com as características que tem. Não podemos falar de uma organização exclusiva, de uma prática exclusiva, mas de práticas que respondiam às necessidades daquelas pessoas em determinado contexto. A escravidão ela acontece dentro de um contexto, dentro de um cenário de novas relações econômicas, dinamizadas pelo capital, pelo uso do dinheiro, pela mais-valia, pela necessidade devida de mercadorias, pela necessidade de se dinamizar a relação homem-trabalho e de produção em demasia. Então, ela surge nesse cenário que é internacional, porque envolve vários países europeus, vários países, então, africanos, e as novas áreas, então, descobertas. Então, a necessidade também de colonizar, de trazer pessoas para morarem, mas, sobretudo, de trazer pessoas para executarem trabalho. E a questão do trabalho ela é considerada uma atividade vil para os nobres portugueses. Quando a gente pensa na inserção do negro na sociedade brasileira, logo nos remontamos à questão da escravidão. Então, essa escravidão, ela se apropria dessa força de trabalho, de tudo que esse negro pode, então, produzir. Então, é uma indústria em larga escala, a indústria da cana-de-açúcar, canavieira. Então, nós temos engenhos, nós temos as fazendas, mas, no primeiro momento, essa indústria açucareira ela é extremamente lucrativa. E ela só é viável, a sua praticidade, ela só pode ser organizada com um número expressivo de pessoas para trabalharem nos canaviais e para produzirem o açúcar nos engenhos. O tráfico negreiro também é lucrativo em termos nacionais e internacionais. Nós estamos falando de uma grande empresa escravista. Então, pensamos no caso brasileiro, mas não podemos desconectar, tirar essa conexão em relação a outras áreas, em relação à política inglesa, quando incentiva a escravidão e quando em outro momento da sua história, da história do trabalho, ela então desincentiva, porque esses negros poderiam então representar, uma vez estando libertos,
pessoas que pudessem, então, consumir os produtos agora industrializados em larga escala. Geralmente nós falamos na indústria açucareira. Sim, ela existiu em grande porte, em larga escala, mas temos também as fazendas, porque não vivíamos só de açúcar. Outras pequenas plantações, em menor escala, também faziam parte desse mercado para a venda desses produtos, garantindo, portanto, a riqueza dos senhores de engenhos e fazendeiros. Temos estudos que indicam que esses escravos eram todos culturalmente chamados de bantus. Então, escravos vindos de Angola, de Moçambique, de um primeiro, como disse, então, não só Pierre Verger, mas Luiz Viana também, de um primeiro ciclo do século XVI. São esses escravos que irão trabalhar inicialmente nesses engenhos. Quando eu digo banto, estou falando em um grupo extremamente complexo. Nós estamos classificando de acordo com as suas línguas, então, culturalmente falando, poderia vir também da região do Congo, enfim, da costa ocidental, mas são regiões que não existe uma fronteira muito bem definida, até porque quem vai mapear, quem vai criar as novas divisões geográficas e acaba intitulando esses negros que vêm, então, são os próprios traficantes. E esses traficantes também eles alteram a referência étnica, mesmo sabendo dessas referências étnicas. Mas, num primeiro momento, é quase um consenso que todos eles eram de cultura banto, depois chegaram os jejes, e já no século XIX, já estamos praticamente no final do tráfico, é que chegam, então, os iorubás. Eu aproveito o momento para também esclarecer que esses grupos iniciais, a sua convivência na escravidão levou inevitavelmente a agregarem a cultura também do colonizador, algumas práticas, como a questão da própria religiosidade. Então, trazendo agora para o presente, se esses grupos, nas suas celebrações, usam mais terminologias de uma língua portuguesa, é porque a sua história também vem de longe, de convivência, apropriação, adaptações, e vão criar um modelo, uma prática religiosa que pode se diferenciar de outros grupos. Mulher negra, geralmente, ela é escrava. Mas ela podia ser escrava, ela podia estar na condição de liberta, ela podia ser livre, ela podia ser podia ser livre condicionalmente. Existiam mulheres negras, africanas, de origem africanas, livres. Por quê? Em 1871, com a lei do ventre livre, os escravos que tivessem entrado a partir da interdição da Inglaterra, 1831, em 1871, eles poderiam ser declarados livres se provassem, portanto, essa entrada no momento de restrição do tráfico negreiro. Então, existiam negros livres. Outros foram apreendidos nas áreas em que a Inglaterra já tinha definido que não poderia haver mais tráfico negreiro, portanto, mais comércio de escravos. Esses escravos apreendidos, eles eram tornados, então, escravos da nação. A nação não podia, então, suportar o peso, o ônus de manutenção desses escravos. O que é que essa nação fazia? Atribuía responsabilidade a um senhor de engenho. E esse senhor de engenho colocava essas pessoas na condição de escravos para sustentá-los. Então, eles eram livres, mas estavam sendo escravizados. E, para obter novamente essa liberdade, teriam que reivindicar nos tribunais e provar, portanto, que a sua entrada foi num período desse tráfico considerado tráfico ilegal. Geralmente, nós pensamos negras ganhadeiras, mas, além de ganhadeiras, eu encontrei negras na condição de pedreiras, peixeiras, lavadeiras, cozinheiras. Na escravidão, os escravos não eram iguais.
Na escravidão brasileira era possível que uma mulher na condição de escrava pudesse adquirir uma outra mulher escrava também. Elas vendiam, portanto, alugavam essas escravas para prestarem serviços domésticos. Mas tínhamos muitas libertas, e no século XIX, a partir da sua segunda metade, esse número de pessoas que prestavam serviço na casa de outras pessoas, geralmente eram libertas, mulheres libertas. Sendo libertas, elas conseguiam acumular bem mais com este serviço que ela prestava. Na condição de escravas, elas saíam da casa do senhor, podiam morar com eles ou não, mas teriam que pagar em tempo pré-determinado uma quantia a esse senhor, além de ficarem responsáveis pela sua sobrevivência, subsistência, moradia. Então, os encargos eram muitos. Quando elas estavam no trabalho, como ganhadeiras, vendedeiras, elas podiam ostentar os tabuleiros de forma itinerante pela cidade de Salvador, e aqui eu começo já a desenhar aquele cenário de muitos escravos perambulando, subindo, descendo pelo Urim, uma região do comércio chamado de Cais Dourado, até o Largo da Vitória, oferecendo os produtos necessários à vida urbana. A cidade era carente desses produtos, de alimentos, mas também das miudezas, da agulha, da linha, do docinho, e por aí vai. Essas mulheres podiam estar com tabuleiros itinerantes, tabuleiros fixos, ou então em pequenas vendas. Quem era a sua clientela? A sua clientela era formada, portanto, daquilo que eu chamei no trabalho de pares sociais. De pessoas da sua convivência, dos trabalhadores, de outros escravos, ou de outros negros libertos, que também estavam fazendo o trabalho itinerante. Não romantizar, era uma vida difícil. Esses negros, eles eram controlados. Eles só deveriam transitar pela cidade com uma espécie de salvo-conduto. Após as 6 horas, nunca, a não ser com a autorização dos seus senhores. Pela liberdade que tinham, elas podiam servir de informantes, para grupos considerados perigosos. Essas negras também traficavam, vamos dizer assim, produtos para escravos aquilombados, produtos para pessoas que estavam na prisão chamada de aljube. Então, isto chamava a atenção das autoridades, de modo geral, a mobilidade que esses negros tinham, então, portanto, eles precisavam ser controlados. As ganhadeiras foram alvo dessa perseguição. Ainda na década de 30, de 40, as posturas municipais vão, então, definir os lugares aonde elas poderiam, então, comercializar. E a venda itinerante também necessitava de uma solicitação, de uma permissão, para que pudessem circular pelas cidades. E pagariam uma taxa. O não pagamento significou o confisco, então, dessas mercadorias. O que significava não só o empobrecimento, mas a miséria. E desses produtos, e o resultado da venda desses produtos era para manter-se, para comprar novos produtos, e provavelmente quase todas tinham alguém na escravidão que precisavam juntar dinheiro e pagar a compra dessa alforria. Havia um acordo pré-estabelecido entre senhor e escrava. No século XIX, isto ocorria com regularidade. Por quê? Era oneroso para o senhor manter as escravas. Mantendo esses escravos dentro de casa, ele só teria prejuízo. Então, ele prefere alugar o escravo para alguém, para prestar um serviço e receber tranquilamente esse valor no final de 15 dias ou no final de um mês. Geralmente era a quinzena. E esse escravo que vai para as ruas, ele teria, então, que trabalhar bastante para atender ao acordo pré-fixado. Ele pode não vender bem não a segunda quinzena, mas ele continua com a obrigação de pagar aquilo que ele deve ao senhor. Ele tem que alugar uma residência. Ele tem que vestir-se minimamente.
né? Então, isso custa caro. Na verdade, sobrecarrega, então, os escravos, enquanto os senhores ficam numa situação mais confortável. Se ela for livre ou liberta, a condição muda, né? Porque tudo que ela produz poderá ser para ela, e é dessa forma que elas vão acumular. Também os escravos poderiam acumular, mas as libertas acumulam com mais facilidade um pecúlio, uma espécie de poupança. E esta poupança, ela é utilizada, então, para a compra da alforria de seus familiares. Não só a compra de alforria, mas podiam também comprar bens, né? Pequenos bens que podem significar uma pequena fortuna, né? Comprar alguma casinha, mais um escravo, e assim ela poderá, então, aumentar a sua, não vou falar em riqueza, mas elementos, produtos e até pessoas que possam servir, e isso muda um pouco a sua condição em relação à grande maioria. A escravidão trouxe para o Brasil um número, né, assim, difícil de ser contabilizado, de africanos. É como se uma população, uma nação inteira tivesse sido trazida compulsoriamente para o Brasil. Sem negros, não tínhamos uma economia, e não teríamos riquezas.